Algo está prestes a acontecer na sua vida. E talvez você já tenha sentido isso sem entender exatamente o porquê. Sabe aquela sensação de movimento espiritual silencioso, de portas que parecem tremer antes de se abrir? Hoje eu quero te mostrar 6 sinais bíblicos que aparecem exatamente quando uma bênção está próxima. Sinais que muitas vezes passam despercebidos, mas que carregam a confirmação de que Deus está preparando algo para você. Fica comigo, porque entender esses sinais pode ser a diferença entre desistir antes da hora ou entrar exatamente na promessa que Ele já te reservou. Quando falamos de bênçãos, muitos imaginam apenas conquistas visíveis, mas a verdade é que Deus sempre trabalha primeiro no invisível. É no íntimo, no oculto, nas pequenas mudanças aparentemente irrelevantes que Ele começa a mover o cenário. E quando isso acontece, existe um padrão espiritual que se repete na Bíblia, na história e na vida de qualquer pessoa que está perto de viver um avanço. Talvez você esteja enfrentando dias estranhos, lutas que surgiram do nada, pessoas se afastando sem explicação, desconfortos internos que te fazem repensar tudo. Talvez você esteja até achando que está sendo atacado. Mas e se, na verdade, for um sinal de que Deus está te reposicionando para um tempo novo? E se aquilo que parece atraso for apenas preparação? A Bíblia mostra inúmeras vezes que antes de uma grande virada, Deus desperta seus filhos de forma específica. Ele dá sinais, ajusta caminhos, provoca movimentos. E hoje você vai reconhecer se esses sinais já estão presentes na sua vida e entender o que fazer quando eles aparecem. E eu te digo com sinceridade, este não é só mais um vídeo. É um lembrete de que Deus não te trouxe até aqui para te abandonar a meio caminho. E se você permanecer até o final, vai enxergar algo sobre sua fase atual que talvez esteja faltando para finalmente avançar. Um dos primeiros sinais bíblicos de que a bênção está prestes a chegar é o desconforto espiritual. Aquela inquietação que aparece mesmo quando está tudo aparentemente normal. Não é ansiedade comum, não é preocupação aleatória. É como se a alma estivesse sendo empurrada para um lugar novo, mas você ainda não sabe qual. Lembra de Abraão? Antes da promessa se cumprir, Deus primeiro inquietou seu coração, tirou-o da zona de conforto, chamou-o para algo maior do que ele imaginava. Talvez Deus esteja fazendo o mesmo com você. Outro sinal poderoso é o aumento da resistência espiritual. Parece contraditório, mas biblicamente, quando a bênção está próxima, o inimigo tenta desestabilizar, distrair, cansar, não porque ele tem poder sobre o plano, mas porque ele sabe que você está perto demais de algo que o céu liberou. Veja Moisés diante do mar, Davi diante de Golias, Daniel na cova. Sempre antes da virada, existe um aperto. E se você está vivendo dias apertados, pode ser exatamente isso. Sinal de que o avanço está mais próximo do que parece. Também existe o movimento de poda, quando Deus remove pessoas, hábitos e caminhos que não combinam com o destino que Ele preparou para você. Às vezes dói, parece perda, parece rejeição. Mas é como Jesus explica em João 15. O agricultor corta até mesmo os ramos que dão fruto, para que deem ainda mais. Talvez aquilo que você interpretou como desordem seja, na verdade, alinhamento. E há ainda aquele momento em que Deus começa a trazer clareza. Não é que tudo faça sentido de repente, mas alguns pensamentos mudam. Velhas dores começam a se dissolver, novas convicções surgem. Você sente uma espécie de acordar espiritual. E esse despertar quase sempre antecede um novo capítulo. Agora me conta uma coisa nos comentários e escreva exatamente esta frase para declarar isso sobre sua vida. Eu reconheço os sinais de Deus e caminho na direção da minha bênção. Quando Deus está prestes a liberar algo importante, Ele começa a reorganizar o ambiente interno antes de transformar o ambiente externo. É por isso que, de repente, você pode perceber que algumas coisas que antes não te incomodavam agora parecem pesadas demais. A paciência diminui, a tolerância com situações injustas muda e até conversas superficiais passam a te cansar. Isso não é mau humor,
é maturidade espiritual sendo acelerada. Foi assim com Elias, que só conseguiu ouvir a voz suave de Deus depois que tudo ao redor dele, vento, fogo, terremoto, parou de fazer sentido. Às vezes, Deus silencia aquilo que te distraía para te preparar para o que vem. Outro sinal é quando portas se fecham inesperadamente. E isso pode machucar, pode parecer atraso, derrota, humilhação. Mas, biblicamente, portas que se fecham sem explicação quase sempre antecedem portas que Deus abrirá de forma sobrenatural. Lembra de José? Cada não que ele recebeu foi, na verdade, um redirecionamento. A cisterna levou ao palácio, mas ele não sabia disso na hora. Talvez o que parece perda agora seja justamente a rota que vai te colocar onde você precisa estar. Também existe aquele momento em que Deus te chama para descansar, mesmo quando sua vida parece uma tempestade. É estranho, porque você sente paz no meio da confusão, uma calma que não faz sentido. A Bíblia chama isso de paz que excede todo o entendimento. Quando essa paz aparece, mesmo em dias turbulentos, é um sinal claro de que o céu está guiando seus passos. É o mesmo tipo de paz que Jesus liberou no barco antes de acalmar o mar. E tem algo ainda mais profundo. Quando Deus começa a revelar verdades que você ignorava há muito tempo, às vezes através da palavra, às vezes em conversas simples, às vezes em pensamentos repentinos que mudam tudo, é como se Ele estivesse te mostrando peças que faltavam no quebra-cabeça da sua história. Você começa a perceber o que precisa mudar, o que precisa deixar, o que precisa abraçar. Essa clareza espiritual não vem por acaso. Ela é estrategicamente liberada quando a bênção está próxima. E talvez você nem tenha notado, mas se nos últimos dias você sentiu que algo grande está prestes a acontecer, mesmo sem ter prova alguma, isso já é um desses sinais. A percepção espiritual antecede a manifestação. É como ver o brilho do amanhecer antes do sol surgir. Outro sinal bíblico de que Deus está prestes a liberar algo é quando Ele começa a fortalecer áreas da sua vida que antes eram frágeis. Às vezes, isso vem em forma de provação e parece injusto, como se você estivesse sendo testado mais do que deveria. Mas pense em Gideão. Antes da vitória, Deus reduziu seu exército a um número improvável. O objetivo não era enfraquecer Gideão, mas fortalecer sua fé. Algumas batalhas que você está enfrentando agora não são para te derrubar, são para te preparar emocionalmente, espiritualmente e mentalmente para carregar o que vem depois. Existe também um movimento silencioso que Deus faz. Ele começa a distanciar você de conversas, ambientes e influências que não combinam mais com o novo capítulo. De repente, você perde o interesse pelo que antes te prendia. Amizades se esfriam, ciclos se encerram, hábitos antigos perdem sentido. E tudo isso sem briga, sem caos, apenas um desligamento natural. Esse tipo de afastamento é um indicador claro de que Deus está te reposicionando. O que está por vir exige foco, exige maturidade, exige espaço. E preste atenção nisso. Quando Deus quer te abençoar, Ele aumenta sua sensibilidade espiritual. Você começa a perceber sinais, detalhes, confirmações que antes ignorava. Versículos saltam aos olhos, mensagens parecem direcionadas, situações se encaixam. Não é coincidência. É alinhamento divino. Deus nunca libera uma promessa sem antes te treinar para reconhecê-la. Outro ponto importante é quando você sente que está vivendo uma pressão interna. Não é tristeza, não é ansiedade, é uma sensação de que você não pode ficar onde está. Como Jonas no ventre do peixe, Deus cria um ambiente que te empurra para o destino correto. Se você sente que algo dentro de você está te chamando para mais, para crescer, para mudar, isso não é aleatório, é propósito. E antes de continuarmos, se algo dentro de você está sendo despertado, enquanto ouve isso, saiba que não é emoção. É Deus te lembrando que Ele não esqueceu da promessa.
E eu vou te mostrar nos próximos blocos que essa preparação silenciosa é um dos maiores sinais de que a bênção está mais perto do que você imagina. Há um sinal bíblico que muitos ignoram, mas que quase sempre antecede um grande avanço: a sensação de estar sendo despido de velhas narrativas. Deus começa a tirar de você versões que já não servem mais, ideias que te limitavam, crenças que te mantinham preso. Isso pode surgir através de confrontos internos, momentos de autoconsciência profunda ou até situações que revelam falhas pessoais que você preferia esconder. Não é condenação, é ajuste. Foi assim com Jacó antes de se tornar Israel. Ele precisou enfrentar a própria verdade para receber a nova identidade. Talvez Deus esteja fazendo isso com você agora. Outro sinal é quando Deus começa a testar sua obediência em pequenas coisas. Parece detalhe, mas não é. A Bíblia mostra que as grandes bênçãos frequentemente são liberadas depois de pequenos atos de fidelidade. Pedro lançou a rede de novo quando Jesus pediu. A viúva ofertou 2 moedas e tocou o coração de Deus. Às vezes, a prova não está em grandes decisões, mas em atitudes cotidianas. Perdoar, esperar, mudar um hábito, responder com mansidão. Esses testes discretos são o afinamento final para receber o que vem. E existe aquele momento em que você percebe que está mais sensível à presença de Deus. A oração flui com mais profundidade. A Bíblia parece conversar diretamente com você. O coração se enternece com facilidade. Isso acontece porque o Espírito Santo começa a te alinhar espiritualmente com a promessa. Ele te molda para que você esteja emocionalmente disponível e espiritualmente desperto quando a bênção chegar. Outro movimento precioso é quando Deus começa a te lembrar de promessas antigas, aquelas que você já tinha deixado de lado. Às vezes, você nem sabe explicar por que voltou a pensar nelas. Mas Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo aquilo que Ele já nos disse. Esse reacender de promessas esquecidas não acontece por acaso. É sinal de que Deus está reativando o propósito. E perceba algo: quando Deus está para agir, Ele começa a te afastar daquilo que te confunde e te aproximar daquilo que te edifica. É como se Ele afinasse o ambiente ao redor para que você consiga ouvir sua voz com mais clareza. Se isso tem acontecido com você, saiba que não é coincidência, é direção. Um dos sinais mais intensos de que a bênção está próxima é quando você sente que perdeu o controle, mas estranhamente não perdeu a fé. Você olha ao redor e vê áreas que parecem fora do eixo, situações imprevisíveis, temporadas que não fazem sentido, mas mesmo assim, algo dentro de você diz: continue. Essa é a fé sobrenatural que Deus concede nos momentos que antecedem um milagre. Foi assim com Josué diante do Jordão. Ele não sabia como Deus iria agir, só sabia que deveria continuar caminhando. E quando a fé sobrevive ao caos, isso é um sinal claro de que Deus está prestes a agir. Outro ponto importante é quando você começa a receber confirmações repetidas, conversas, versículos, frases, encontros aparentemente aleatórios. Tudo parece falar a mesma coisa. Isso não é acaso, não é sincronicidade humana. É Deus reforçando uma direção. Ele sabe que quando estamos perto de algo grande, a dúvida se intensifica, e por isso ele fala de forma insistente para que você não retroceda. Além disso, é muito comum que, antes da bênção, Deus mude sua perspectiva sobre algo ou alguém. Situações antigas começam a ter outro significado. Mágoas se dissolvem. Responsabilidades ganham novo senso de propósito. É como se ele ajustasse sua lente interior para que você enxergue exatamente o que precisa para a próxima fase. A mudança de visão é um dos sinais mais bíblicos de preparação. Existe também aquele momento em que você se sente puxado para a solitude. Não o isolamento pesado, mas o silêncio necessário. Jesus sempre se retirava para orar antes de grandes movimentos, antes dos milagres, antes das escolhas importantes, antes da cruz. Quando Deus te leva a períodos de quietude, não é para te afastar, é para te fortalecer. E antes de seguirmos,
Deixe essa verdade entrar no seu espírito. Quanto maior a luta antes da virada, maior costuma ser a bênção depois dela. Se os últimos dias têm parecido mais pesados ou intensos, talvez você esteja mais perto da promessa do que imagina. Existe um ponto delicado na caminhada espiritual que quase ninguém percebe, quando Deus começa a revelar fragilidades emocionais profundas. Não é castigo, não é exposição, é cura sendo iniciada. Às vezes, a aproximação da bênção exige que feridas antigas sejam tratadas, porque Deus nunca entrega algo grande sobre um coração rachado. Foi assim com Ana antes de receber Samuel. Ela precisou derramar sua alma diante do Senhor, liberar dores que carregava há anos, para então receber aquilo que tanto esperava. Quando dores esquecidas começam a emergir, é sinal de que Deus está preparando o terreno para algo maior. Outro sinal é quando Deus começa a te ensinar a descansar naquilo que você não entende. A fé adulta não nasce quando tudo faz sentido, mas quando você aprende a confiar mesmo sem explicação. Abraão caminhou 3 dias até o Monte Moriá sem saber como Deus resolveria aquilo. 3 dias sustentados apenas pela voz que ouviu. Quando a bênção está próxima, Deus treina exatamente isso, a capacidade de permanecer firme no invisível. E há um movimento peculiar que o céu faz. Ele começa a alinhar sua identidade com sua promessa. Coisas que antes você aceitava agora já não combinam mais com você. Palavras que antes te feriam já não têm o mesmo peso. Situações que antes te tentavam já não têm o mesmo poder. É como se Deus estivesse te separando de quem você foi para aproximar você de quem Ele quer que você seja. Sempre que isso acontece, é porque a bênção não está longe, ela está se aproximando. Outro ponto que merece atenção é quando Deus permite que certas situações fiquem mais silenciosas do que o normal. Pessoas que antes falavam muito começam a falar menos. Caminhos que pareciam claros ficam em pausa. O céu parece reduzido a sussurros, mas esse silêncio não é ausência, é estratégia. Deus fala alto quando precisa te mover rápido. Ele fala baixo quando quer que você chegue mais perto. E perceba isso. Quando Deus começa a reorganizar sua sensibilidade, emoções mais apuradas, percepções mais aguçadas, discernimento mais ativo, é porque Ele está afunilando seus passos para algo específico. E geralmente, esse nível de ajuste surge exatamente antes de Ele liberar algo importante sobre sua vida. Há um sinal que muitas pessoas interpretam como ataque, mas que na verdade é anúncio. A sensação de fim de ciclo. Você sente que algo encerrou dentro de você, mesmo sem mudanças externas. A Bíblia mostra que antes de Deus abrir um novo tempo, Ele sempre fecha o anterior, ainda que o coração não entenda. Assim foi com o Êxodo. Antes da Terra Prometida, Israel precisou se despedir do Egito, mesmo sem saber como seria o amanhã. Se você sente que algo não cabe mais, que uma fase já não alimenta sua alma, isso pode ser Deus dizendo, está na hora de avançar. Outro sinal bíblico é o aumento repentino da sua sensibilidade a escolhas erradas. Coisas que antes você tolerava, agora pesam. Palavras que antes você ignorava, agora te incomodam. Esse refinamento acontece porque Deus não coloca vinho novo em odre velho. Quando sua percepção começa a ficar mais seletiva, é porque Ele está te preparando para carregar algo mais puro e mais valioso. Há também um movimento de restauração de esperança. Isso é muito especial, porque só Deus consegue reacender a esperança quando não há motivo humano para isso. De repente, você começa a acreditar de novo, ainda que timidamente. Começa a imaginar possibilidades, sentir leves impulsos de expectativa. Sonhar devagar. A esperança que renasce sem explicação é frequentemente o prelúdio de uma bênção. Outro ponto é quando Deus começa a revelar conexões estratégicas. Pessoas novas entram na sua vida. Conversas surgem no momento certo. Conselhos inesperados aparecem. A Bíblia está repleta de encontros assim. Ruth encontrou Boaz, Davi encontrou Jonatas, Esther encontrou Mardoqueu. Nada disso foi coincidência.
Tudo era alinhamento para a promessa. Se Deus tem trazido pessoas específicas para seu caminho, preste atenção. Ele raramente abençoa alguém isolado. E antes de avançarmos, deixe isso ecoar dentro de você. Quando tudo parece estar te preparando, mesmo sem você pedir, é porque Deus já colocou em movimento algo que você ainda não viu. O céu se organiza antes do visível se manifestar, e muitas vezes esse é o maior indício de que sua bênção está a um passo de se revelar. Existe um sinal que costuma passar despercebido, porque à primeira vista parece apenas desgaste emocional. O cansaço de tentar resolver tudo sozinho. É quando você finalmente percebe que não dá mais para controlar cada detalhe da sua história. Esse momento não é derrota, é rendição espiritual. A Bíblia mostra isso repetidamente. Quando Pedro já tinha tentado pescar a noite inteira sem sucesso, Jesus pediu apenas uma coisa: lança a rede de novo. Foi no exato momento em que Pedro admitiu sua incapacidade que a bênção chegou. Quando Deus quer liberar algo grande, Ele esgota as tentativas humanas para que você experimente o agir dele. Outro sinal importante é quando você começa a sentir força, onde antes só havia fragilidade. Não é que tudo fique fácil, mas você percebe que está lidando melhor com situações que antes te derrubavam. Isso é obra do Espírito Santo. Ele fortalece suas bases para que você tenha capacidade de sustentar aquilo que será entregue. Antes da vitória sobre Golias, Davi já tinha vencido um leão e um urso. Deus fortalece você de forma invisível antes de te colocar diante de algo extraordinário. E existe aquele momento em que, por algum motivo, você sente que precisa simplificar a vida, organizar a casa, ajustar a rotina, encerrar pendências, limpar emocionalmente o que ficou parado por muito tempo. Isso acontece porque a bênção não chega em terreno desordenado. A própria Bíblia mostra que Jesus multiplicou os pães depois de pedir que todos se organizassem em grupos. Ordem precede milagre. Outro sinal precioso é a retomada de propósito. Às vezes, Deus te lembra de quem você é, do porquê você começou, do que Ele já falou sobre a sua vida. Não é nostalgia, é direcionamento. Quando Ele reacende o propósito, é porque está prestes a te colocar novamente no fluxo da promessa. E se nos últimos dias você tem sentido que algo grande está sendo ajustado, mesmo sem ver nada concreto, entenda, o céu sempre se move antes da terra. E quando você começa a perceber essas mudanças internas, é porque a manifestação externa está muito mais próxima do que imagina. Um dos sinais mais intensos de que sua bênção está perto é quando Deus começa a provocar rupturas que você não teria coragem de fazer sozinho. Algo te impulsiona a mudar, a avançar, a deixar o que já não faz sentido. É como se Ele estivesse abrindo o caminho à força para garantir que você não permaneça onde não deve. Foi assim com Paulo, que teve que perder sua antiga identidade para viver o chamado. A ruptura dói, mas protege. Outro sinal forte é quando a fé começa a parecer mais real do que o que você vê. Situações continuam difíceis, mas sua confiança não diminui. Você sente algo firme dentro de você, algo que não balança. A Bíblia chama isso de âncora da alma. Quando essa firmeza aparece sem explicação, é porque Deus está te preparando para sustentar um novo tempo. Também existe aquela sensação de que as coisas estão se afunilando. O que antes era amplo agora parece mais direcionado. As opções diminuem, as escolhas ficam mais claras. As prioridades se reorganizam. É como se Deus estivesse apontando diretamente para um caminho específico. E geralmente esse caminho é o da bênção. Outro ponto muito comum: ataques inesperados, especialmente aqueles que tentam mexer na sua identidade. Isso acontece porque estamos mais vulneráveis justamente antes da virada. Mas lembre-se, Jesus foi tentado no deserto antes de iniciar seu ministério. Ataques pré-milagre são muitas vezes sinais pré-vitória. E antes de irmos para os próximos blocos, se esta mensagem está falando com você, não esqueça,
Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. Então deixe seu like, se inscreva e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode transformar completamente a forma como você enxerga a movimentação de Deus na sua vida. Há um sinal que poucas pessoas reconhecem, mas que quase sempre antecede um tempo de colheita. A sensação de que você está desconectando de versões antigas de si mesmo. É como se aquilo que antes definia suas escolhas já não tivesse mais poder sobre sua identidade. A Bíblia mostra isso em diversos personagens. Moisés precisou deixar o Egito não apenas fisicamente, mas dentro dele. Quando Deus está prestes a abençoar, Ele te reconstrói por dentro, removendo culpas, redefinindo limites, curando percepções distorcidas. Esse processo interno é uma evidência de que Ele está preparando espaço para o novo. Outro sinal forte é quando a sua vida espiritual fica mais intensa, mesmo sem você forçar nada. Você sente vontade de orar mais, de se aproximar mais de Deus, de entender melhor sua voz. E não é religiosidade, é sede. Em João 7,37, Jesus diz que quem tem sede deve ir até Ele. E essa sede é espiritual, não emocional. Quando ela aparece de forma espontânea, é porque o Espírito Santo está te moldando para aquilo que está chegando. E existe o movimento da sensibilidade ao errado. Algo dentro de você começa a te avisar mais rápido quando algo não faz parte da vontade de Deus para a sua vida. Pessoas que antes te influenciavam já não têm o mesmo impacto. Ambientes que antes te seduziam já não te atraem. Você não está ficando seletivo demais. Está sendo preparado. Outro ponto que quase sempre anuncia uma bênção é quando pequenos sinais externos começam a aparecer. Não são milagres grandes, mas detalhes. Uma mensagem que chega na hora certa, um favor inesperado, uma oportunidade simples que abre caminho para outra maior. Deus raramente começa um novo tempo com algo gigantesco de imediato. Ele planta pequenas confirmações primeiro. E repare numa coisa, quando seu espírito começa a sentir que é impossível voltar para o que era antes, mesmo que tudo por fora pareça igual, isso é um indício claro de que você está atravessando a fronteira entre o velho e o novo. E essa travessia é o prelúdio da bênção. Um dos sinais mais marcantes de que uma bênção está próxima é quando Deus começa a te ensinar a diferenciar espera de estagnação. A espera é viva, tem movimento interno, tem direção, tem propósito. A estagnação é pesada, sufocante, paralisante. Quando você começa a perceber que mesmo parado, algo dentro de você está avançando, isso é o Espírito Santo alinhando sua fé com o tempo perfeito de Deus. A espera ativa é a incubação da promessa. Outro sinal poderoso é quando você se pega reavaliando suas prioridades. Não importa se é na vida financeira, emocional ou espiritual. De repente, você sente que precisa reorganizar tudo. Essa reorganização não surge do nada. Ela é fruto de uma preparação divina. A bênção não chega onde há desordem, e é por isso que antes de qualquer milagre, Deus ajusta a casa, o coração e a visão. Há também momentos em que Deus te leva a reconhecer suas intervenções passadas. Você começa a olhar para trás e perceber livramentos que não tinha visto antes, portas que se abriram, situações que poderiam ter terminado mal, mas foram revertidas. Esse movimento de reconhecimento não é nostalgia. É Deus te lembrando que Ele sempre esteve presente, para que você confie no que Ele está prestes a fazer. Outro sinal muito comum é a habilidade de enxergar beleza em processos que antes você rejeitava. Dores antigas começam a fazer sentido, aprendizados difíceis dão fruto, cicatrizes se tornam testemunho. A Bíblia mostra isso claramente em José. Tudo o que ele passou se encaixou exatamente antes da bênção chegar. Quando você começa a perceber propósito, onde antes via apenas dor, isso é maturidade espiritual e é sinal de que a promessa está próxima. E talvez você tenha sentido isso recentemente, uma espécie de expectativa silenciosa, que não te pressiona,
mas te acompanha. Uma emoção leve que se mistura com fé. Esse tipo de expectativa quase sempre anuncia a chegada do que Deus já alinhou para você no céu. Outro sinal profundo de que uma bênção está se aproximando é a convicção de que você precisa caminhar por fé, mesmo sem ter todas as respostas. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê, e é exatamente esse tipo de certeza tranquila que surge antes da intervenção divina. Não é uma fé desesperada, é uma fé madura, estável, que diz: se Deus prometeu, Ele fará. Quando essa convicção aparece, ainda que em meio ao caos, é porque você já está espiritualmente posicionado para receber. Há também um movimento de reconciliação interna. Talvez você comece a liberar perdões que guardou por anos, ou talvez perceba que emoções que te amarravam já não têm força. Isso não é acidental. Antes de abençoar, Deus cura. Antes de entregar, Ele limpa. Antes de elevar, Ele restaura. O coração leve é sempre um indicador de que algo grande está vindo. Outro ponto relevante é quando você percebe que, mesmo enfrentando lutas, você não está retrocedendo. É como se, inexplicavelmente, você tivesse mais resistência, mais força, mais clareza, mesmo quando as circunstâncias não mudam. Esse fortalecimento silencioso é obra direta de Deus. Ele nunca permite que a bênção chegue enquanto você está emocionalmente desprotegido. Ele te fortalece primeiro. E existe um detalhe que muitos ignoram. Quando a bênção está próxima, portas que realmente não eram para você começam a se fechar com mais rapidez. O que não combina com o seu futuro simplesmente deixa de funcionar. Isso pode parecer perda, mas é direção. Deus não desperdiça caminhos. E se você tem sentido nos últimos dias que está sendo empurrado para uma nova fase, mesmo sem ver tudo com clareza, saiba que essa sensação é um dos sinais mais fortes de que o ciclo da promessa está se formando ao seu redor, mesmo que ainda de forma invisível. Um dos sinais finais e mais fortes de que a bênção está chegando é quando Deus começa a alinhar uma paz profunda dentro de você, mesmo que as circunstâncias externas não tenham mudado. É aquela paz que não faz sentido, mas te sustenta. Filipenses 4:7 chama isso de paz que excede o entendimento. Essa paz não antecede a bênção apenas, ela anuncia. Sempre que essa paz aparece, é porque o céu já decidiu o que vai acontecer. Outro sinal poderoso é o surgimento de oportunidades que parecem pequenas, mas carregam grande potencial. A Bíblia mostra isso com frequência. A pequena nuvem que apareceu para Elias depois da seca, o azeite da viúva, o menino com 5 pães. Deus frequentemente inicia bênçãos enormes em cenários pequenos. Quando Ele te dá algo aparentemente simples para administrar, é porque Ele está prestes a multiplicar. Há também um movimento de confirmação espiritual. Você sente que está no caminho certo, mesmo que ninguém ao seu redor entenda. Essa certeza suave que se instala no coração é o Espírito Santo te guiando. Ele nunca confirma algo em vão. Outro sinal é quando sua visão de futuro começa a se expandir. Você começa a enxergar possibilidades que antes não cogitava. Seus pensamentos se alargam, seus sonhos se fortalecem, sua imaginação se abre. Isso não é apenas otimismo. É Deus te preparando para abraçar aquilo que Ele está prestes a liberar. E deixe esta verdade final ecoar em você. Quando Deus prepara uma bênção, Ele prepara você primeiro. E se Ele já começou a mexer no seu coração, na sua mente, na sua rotina, nas suas emoções, então a bênção não está longe. Ela está às portas. Algo está se movendo. E você está prestes a ver com seus olhos aquilo que Ele já iniciou no invisível.